Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para a nossa segunda live. Ontem a gente falou de dois fundos, fundo de frango, fundo de legumes. E hoje nós vamos falar de fundos escuros, certo? Qual que é a base do fundo escuro, né? Quais são os ingredientes do fundo escuro? Ossos, mirepoix, bouquet garni e agora entra um elemento novo que é a pinçagem. O que é a pinçagem? Pinçagem é o extrato de tomate ou a polpa de tomate que você vai torrar ou dourar junto com os legumes do mirepoix, certo? Qual que é a técnica que eu uso para fazer esse fundo escuro? Então eu douro o mirepoix. Para quem não se lembra, o mirepoix é cebola, cenoura e salsão, na proporção de 2 de cenoura para 1 de salsão para 1 de cenoura. Se você for fazer assado, você vai misturar esse mirepoix com um pouco de pinçagem, que é o extrato de tomate ou a polpa de tomate, e vai assar esses legumes até eles terem uma coloração interessante. E aí, depois dessa coloração que você tem desse mirepoix dourado com a pinçagem, que é o extrato de tomate ou a polpa de tomate, aí você vai colocar os ossos por cima e vai dourar até que fique dourado por igual num forno aí de 180 graus. Outra forma de você fazer essa tostagem aí desses ossos e desse mirepoix é na panela. E aí na panela, o que você vai acrescentar? Manteiga. Você vai acrescentar o mirepoix, a pinçagem, manteiga, dourar esses legumes, esse tomate, e aí dourando isso, você vai colocar os ossos e vai dourar até ficarem dourados por iguais também. Colocar água fria, acrescenta o bouquet garni. Para quem ainda não sabe, o bouquet garni ele é salsinha, talos de salsinha, pedaços de cenoura e tomilho fresco amarradinhos que você coloca no seu fundo para ferver. E aí você vai ferver esse fundo de 6 a 8 horas. Por que agora a gente está falando de pinçagem? Por que a gente coloca esse tomate no fundo escuro? A maior parte das pessoas acabam fazendo um demi-glace só com mirepoix e ossos. E acabam... A pinçagem, eu acho que ela meio que se perdeu aí nas cozinhas, né? Se perdeu aí pela gastronomia. Então, a gente coloca essa pinçagem porque ela vai trazer um adocicado. Os açúcares de tomate ali naquele dourar vai trazer um adocicado para o molho. Ela vai trazer uma profundidade de sabor. Ela vai ocupar mais espaços de sabor dentro da boca, na sua percepção gustativa, né? Ela ocupa mais espaço de intensificar, de aprofundamento de sabor. Ela intensifica o molho. Ela intensifica o molho porque ela dá um pouco mais dessa intensidade, ela tem um pouco mais de açúcar e ela vai trazer uma coloração diferenciada para o fundo escuro. O tomate em si, ele também traz uma acidez que é muito interessante, que dá uma quebra nesse sabor, né? Então, esses são os nossos ingredientes. Agora a gente tem pinçagem. Não podemos nunca esquecer dessa pinçagem para fundos escuros. E aí a gente vai falar do porquê de tostar esses legumes, de porquê de tostar esses ossos, né? Os legumes, a gente faz essa tostagem deles para liberar o umami, né? O salsão, ele é muito rico em umami, que é considerado o quinto sabor da gastronomia, né? E ele sendo rico em umami, ele vai trazer uma amplitude também de sabor quando você tem essa tostagem, essa ampliação, e aí vai tirar todo o umami que você tem desses legumes. E a tostagem dos ossos, ela busca o que a gente já sabe aí, que é a reação de Maillard, né? Que é ter aquela coloração para também liberar o umami. Essa tostagem é para liberar o umami tanto dos legumes quanto para liberar o umami dos ossos, né?
E aí você dourou isso, colocou água fria, ferveu de 6 a 8 horas, certo? Esse processo que você faz na panela, quando você doura, joga água, você já vai fazer o que a gente chama de deglaçagem. O que é a deglaçagem? Sabe aquele douradinho da carne, dos legumes que fica na panela? Aquilo ali é riquíssimo em sabor. Então a gente não pode desperdiçar isso de forma alguma. Então essa deglaçagem, ela é obrigatória fazer, porque senão você largou todo o sabor que você custou ali para dourar na panela ou na forma. Então você vai fazer, se você assou, você vai fazer a deglaçagem da forma, retirar toda essa crosta de sabor, todo esse marronzinho que ficou na forma. Isso chama-se deglaçagem. Quando você joga água fria nessa forma quente e retira todos esses resíduos dessa crostinha que você assou. Então você faz essa deglaçagem e põe para ferver. Se você faz isso na panela, automaticamente essa deglaçagem já vai ocorrer naturalmente, você não vai perder nenhum tipo de sabor, né? Mas lembrando que as duas formas de você iniciar seu fundo escuro vão te dar sabores diferentes. É muito diferente um sabor tostado na panela do que um sabor tostado no forno, né? Eu prefiro sempre o tostado do forno, porque eu acho que dá um sabor diferente, acho que dá um negocinho de defumado. Eu prefiro sempre o do forno. Mas é importante, quando você faz do forno, não esquecer de fazer essa deglaçagem muito bem feita da forma. Porque senão, se você largar aqueles resíduos que ficam na forma, você perdeu a maior parte do nosso objetivo ali, que foi dourar todos aqueles legumes, certo? Quando você sabe para o que você vai usar o fundo, você tem duas formas de fazer a sua deglaçagem. A primeira é em água. Só jogar a água para tirar todo aquele resíduo. A segunda forma de vocês fazer sua deglaçagem é com vinho, certo? Mas, para isso, você precisa já entender o que você vai fazer com esse molho. Se a sua finalização desse molho vai um vinho tinto, você pode fazer uma deglaçagem com vinho e já ir fazendo o seu fundo com vinho tinto seco. Agora, se você não sabe qual que é a finalização do seu molho, se você não sabe para onde que vai esse fundo escuro que você está fazendo, então a preferível é você fazer a deglaçagem com água. Feita essa deglaçagem dos ossos do mirepoix, você vai deixar ferver de 6 a 8 horas, acrescentar o bouquet garni, e aí você vai ter um fundo escuro que vai ser a base do seu molho, que vai ser a base de toda uma preparação que vai mudar aí a sua gastronomia com certeza, certo? Agora a gente tem aqui nessa segunda live 2 tipos de conhecimento que vocês já têm aí adquiridos, certo? A primeira é que você tem um fundo claro de frango, certo? Aí a gente aprendeu fundo de legumes e hoje a gente entendeu como que é feito um fundo escuro de carne, certo? Com esses 3 fundos, a gente já tem a base da gastronomia francesa, que a gente vai começar a estudar e a fazer os 5 molhos básicos, da gastronomia, que, tipo assim, deles derivam-se praticamente todos os molhos que a gente vai estudar aí ao longo dessas lives, tá? O primeiro molho mãe gerado por esse fundo é o espanhol. Depois do espanhol vem o demi-glace. O que a gente vai estudar no próximo? A gente vai estudar o molho base, que vem do fundo de frango, que é o velouté. A gente vai estudar o molho espanhol. Eu quero que vocês entendam a diferença do molho espanhol pro demi-glace, que são molhos diferentes, apesar de terem a mesma base. Que eu acho que é isso que é o interessante disso daqui. Essa base dos fundos que a gente está conversando é o que vai fazer tudo. Ela vai derivar tudo. Então, se você tiver esse conhecimento e fazer isso daqui muito bem feito, muito bem tostados os seus ossos, muito bem tostados os seus legumes, fervido pelo tempo certo, você vai ter base culinária aí para você criar muitas coisas e fazer muitos pratos, certo? Então é isso, hoje a gente falou sobre fundo escuro,
como a gente faz ele. E na segunda-feira nós vamos falar dos 5 molhos bases da gastronomia francesa. E para a gente falar sobre os 5 molhos bases da gastronomia francesa, a gente vai começar falando de roux. Os pontos da manteiga, os pontos da farinha, porque é a partir do roux e desses fundos que se criam os 5 molhos bases da gastronomia. É claro que dois deles não usam roux, mas o restante, os outros 3, sim. Certo? Então é isso. Até a próxima.